Bom dia! Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Espero que estejam bem! Bora para mais uma live aqui no Desenfeza com Gabi, tá bom? Bom, e o que acontece? Nessa live... Ai, gente, tô com uma coceira aqui. Nessa live, a gente vai falar sobre resultado, né? O resultado rápido. Quando a gente pensa em funcionamento intestinal, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. Lembrando que eu sou nutricionista, especialista em modulação intestinal e nesse perfil eu ajudo mulheres a destravarem o intestino e eliminarem o cocô de bolinha sem usar remédios, tá? Então é sobre isso que eu falo nesse perfil, é sobre esse tema que eu falo, é sobre isso que eu falo nas lives aqui. Toda segunda, quarta e sexta com vocês às 7h30 da manhã. Essas lives sempre ficam gravadas, tá? Então, eu faço aqui às 7h30 da manhã, mas você pode assistir em qualquer outro momento. Elas também vão pro YouTube e você pode assistir por lá também, tá bom? E na semana que vem eu vou começar uma série de lives especiais, né? Que é onde eu vou fazer live de segunda a sexta sobre a Black Friday, tá? Então não sei se vocês já viram aí, mas vai ter Black Friday sim. E a Black Friday, gente, vai ser maravilhosa, porque a Black Friday ela vai ter um combo de produtos pro seu intestino ficar feliz para sempre, tá? Então, o objetivo dessa Black Friday é fazer com que você tenha um funcionamento intestinal, um intestino feliz eternamente. O que significa isso? Que nessa Black Friday eu coloquei alguns produtos, eu coloquei aí alguns protocolos pensando em alguma coisa ruim que pode vir a acontecer e travar o seu intestino. Então, nesse combo de Black Friday, que eu nunca fiz e que eu não vou fazer de novo, eu coloquei aí algumas coisas que vão te ajudar na melhora do seu intestino, tanto nesse momento quanto prevenindo, prevenindo aí coisas que podem acontecer, tá? Então, não sei se vocês já viram sobre a Black, mas para você se inscrever para receber a oferta da Black Friday, você vai clicar ali no link da minha bio, tem o linkzinho azul ali, e você vai clicar ali e se inscrever para Black Friday, para receber a oferta da Black Friday, tá? Mas a gente vai abrir as vendas mesmo no dia 3/11. E como na Black Friday tem as sessões individuais comigo, que é algo que vocês sempre me pedem, as vagas são muito limitadas, né? Por conta de agenda, por conta de tempo mesmo. Eu não consigo aí atender tantas pessoas, então as vagas serão realmente muito limitadas, tá bom? Então é isso. Então bora pra live de hoje, bora conversar sobre resultado, tá? Então eu quero falar pra vocês que quando a gente trata o intestino da forma adequada, o resultado é rápido. E aí eu vou te explicar sobre isso pra você entender do que eu tô falando, tá? Pra você entender por que eu estou te falando que esse resultado é rápido, tá bom? Bom, então vamos lá. O que acontece? Gente, a maioria das pessoas que são constipadas a vida toda ou que ficam constipadas depois de algum evento, né, como uma gestação, uma cirurgia, o climatério ou a menopausa, essas pessoas, elas normalmente ficam aí na internet buscando, na internet, com amigos, com pessoas que elas conhecem, buscando coisas aí, estratégias, dicas que podem ajudar no funcionamento intestinal. Então, o que acontece? Elas vão, né, pegam essas dicas aí de forma isolada, vão pra internet, procurar essas dicas e aí acham isso daí ou sozinhas ou com alguém e começam a fazer, tá? Então elas começam a aplicar aquelas estratégias ali que elas foram aprendendo na internet. Beleza. A maioria das pessoas, gente, fala assim pra mim: eu peguei ali uma dica, eu peguei uma receitinha, eu peguei alguma coisa com fulana, eu comecei a fazer e nos primeiros dias até funcionou, só que depois parou de funcionar. Tá? Então isso é clássico. Se isso já aconteceu com você, coloca aqui pra mim. Gabi, eu comecei até a fazer, funcionou ali 3, 4, 5, 6 dias, só que depois parou de funcionar, né? Então, normalmente, gente, isso é muito comum, tá? Então, normalmente a pessoa, ela realmente,
pega ali e começa a fazer alguma coisa que ela não está habituada a fazer, e nos primeiros dias, no primeiro momento, ela consegue ter ali um resultado aplicando aquilo ali que ela colocou. O que acontece é, essas receitinhas, quando você pega elas de forma isolada, de fato, no primeiro momento, você vai ter um resultado. Então, se você estava travada, se você é uma pessoa constipada e começa a fazer algo de diferente, seja uma água, seja o uso de alguma semente, de alguma fibra, alguma coisa nesse sentido, quando você começa a fazer o uso desse alimento, dessa dica, no primeiro momento, o intestino vai funcionar. Por quê? Porque você deu para ele algo de diferente, tá? Você deu para ele uma coisa que ele não estava acostumado a receber. E aí, ele pode responder de uma forma imediata, fazendo com que ele funcione, fazendo com que esse intestino fique ativo e, de fato, ele funcione, tá? Só que, quando você continua apenas fazendo essa receitinha sem mudar a base da sua alimentação, a base do seu estilo de vida, todas as questões aí que envolvem o funcionamento intestinal, essa receitinha ela vai parar de fazer efeito. Tá? Então, essa receitinha, essa dica, essa estratégia que você está utilizando, ela vai fazer efeito nos primeiros dias, no primeiro momento, mas depois ela vai parar de fazer efeito, tá? E por que que isso acontece, gente? Porque quando a gente pensa em funcionamento intestinal e a gente pensa em constipação crônica, nós estamos falando de uma pessoa que ela está inflamada, que ela está com um processo inflamatório. Tá? E o que significa isso? Se você é constipada, se você é travada a vida toda, significa que a vida inteira você consumiu alimentos que travam o seu intestino, que são mal digeridos pelo seu intestino, que então naturalmente inflamam esse intestino. Quando você vem inflamando o seu intestino a vida toda, é uma loucura pensar que você vai fazer uma coisa, que você vai fazer uma receitinha sem mudar todo o resto, e aquela única coisa vai fazer o seu intestino funcionar. Tá? Não tem como, né? É igual quando a gente pensa assim, o meu sonho é ser mãe, né? Meu sonho é ser mãe. E aí eu vou ter relação sexual uma vez e eu vou engravidar. Pode acontecer? Pode, mas a maioria das pessoas, elas precisam ter relações algumas vezes para que elas consigam engravidar. Tá? Então, quando a gente pensa nessa questão de funcionamento intestinal e a gente adiciona apenas uma coisa para fazer esse intestino funcionar, é muito óbvio que ele vai ter uma melhora ali momentânea, uma melhora pontual, e depois ele tende a travar novamente, porque você não ajustou a base para que o intestino continuasse funcionando, para que ele continuasse desinflamado a longo prazo. Tá? Bom, então aí o que acontece? Quando a gente pensa em funcionamento intestinal, a primeira coisa que a gente precisa fazer é restaurar esse intestino, é desinflamar esse intestino. E a gente faz isso, gente, não com receitinhas isoladas, mas a gente faz isso com um protocolo voltado para isso. Um protocolo que tenha vegetais na quantidade adequada, que tenha vitaminas na quantidade adequada, micronutrientes e fibras em equilíbrio, não muita fibra e nem pouca fibra. Um cardápio de restauração intestinal, ele tem que bater a meta de fibras e não necessariamente a meta de proteína, embora no meu protocolo a gente bate a meta de fibras e bate a meta de proteínas também, tá? E aí, gente, o que acontece? A gente precisa entender que para o intestino funcionar, eu preciso desse protocolo de restauração intestinal e eu também preciso ajustar o meu estilo de vida. Eu preciso ajustar a quantidade de água, eu preciso beber água eu preciso ajustar a quantidade de água, bater a meta de água, então beber água na quantidade correta, preciso fazer exercício físico e regular o meu sono, então ter um sono de qualidade, fazer um processo de higiene do sono. E quando eu ajusto tudo isso, quando eu ajusto o meu estilo de vida, aí sim eu vou ter um intestino que vai começar a responder aquele tratamento. Eu vou juntar a dieta de restauração intestinal com um estilo de vida que propicie o funcionamento do intestino. Por quê? Muitas pessoas têm um estilo de vida que não propicia, na verdade que dificulta o funcionamento do intestino, tá? Então, gente, a gente precisa entender que para que eu tenha um intestino saudável, eu preciso ter uma base saudável, eu preciso ter um estilo de vida saudável, certo? Bom, feito isso, a gente vai fazer esse protocolo de restauração intestinal e dentro desse protocolo, sim, a gente vai colocar estratégias, receitinhas, combinações que são laxantes, combinações que vão ajudar no funcionamento intestinal, tá? E aí, gente, o que acontece? Quando a gente pensa nisso, a gente vai juntar
o estilo de vida saudável, o protocolo ali de restauração intestinal e as estratégias laxantes da mesma coisa para fazer com que esse intestino funcione. E aí você pode estar se perguntando assim, tá bom, Gabi, então eu vou começar a fazer tudo isso e quanto tempo vai demorar para o meu intestino funcionar? Bom, eu já vou te falar sobre isso, como que a gente calcula esse tempo que o intestino demora para funcionar. Só que antes de eu te falar isso, eu quero que você faça aí, busque na sua memória. Há quanto tempo você é travada? Há quanto tempo você é constipada? Ah, desde bebezinho, então desde bebê eu sou travada ou eu faço cocô de bolinha. Ou quando eu tive meu filho há, sei lá, 20 anos atrás. Ou quando eu entrei no climatério há, sei lá, 4, 5 anos atrás eu comecei a ter os sintomas de climatério, de menopausa, ou quando eu fiz uma cirurgia que eu retirei meu útero, que tem ali 8 anos. Então eu quero que você busque na sua memória há quantos anos, há quanto tempo seu intestino é preso, tá? Eu quero que você busque na sua memória há quanto tempo você sofre com o intestino preso e com cocô de bolinha, né? Então, se você se lembra, coloque aqui pra mim, escreva aqui pra mim, certo? Bom, dito isso, gente, então, já que você já entendeu há quanto tempo seu intestino é travado, o que eu quero te perguntar, né? O que eu quero te falar? Quando a gente começa um processo de restauração intestinal, quando a gente começa um processo para soltar o intestino, para destravar o intestino, eliminar o cocô de bolinha, a gente vai iniciar aquele processo. E o nosso corpo, gente, a nossa microbiota intestinal, ela demora cerca de 3 dias para se renovar, né? Então, a cada 3 dias, a gente tem uma renovação de microbiota intestinal. Quando a gente começa a fazer um protocolo, em cerca de 3 dias você já começa a ver pelo menos um mínimo resultado. Então vamos supor que você é uma pessoa que estava indo ao banheiro a cada 5 dias, que estava tomando laxante, que estava produzindo muitos gases, que estava com a barriga muito inchada, que estava com dor de cabeça, enfim, vamos pensar em todos os sintomas, todas as coisas que você vem sentindo, tá? Quando a gente começa a aplicar e aplica ali pelo menos 3 dias um protocolo, ajustando a base e colocando o protocolo com as estratégias corretas, e a nossa microbiota ela sofre essa mudança ali em 3 dias, então em 3 dias você consegue ver melhora de pelo menos um sintoma, tá? Em 3 dias. E aí lembre-se que você muitas vezes foi travada a vida toda. Então em 3 dias às vezes você consegue ver redução de gases, você consegue ver a sua barriga desinchando, você consegue ver redução da sua dor de cabeça, você consegue ver mais disposição. Então em 3 dias você já vai conseguir ver um primeiro resultado, tá? E aí você vai ter que pensar qual problema você tem além do intestino preso. Ah, eu tenho muitos gases, eu tenho a barriga de baiacu, eu tenho, dificuldade de digestão, a comida fica parada ali no meu estômago, tá? Então pense no que você tem ali que é uma consequência do intestino preso. Qual sintoma vem te incomodando há muito tempo? Então, com 3 dias você vai começar a ter esse resultado. Depois, a microbiota vai se renovar de novo a cada mais 3 dias, certo? Então, com 6 dias, normalmente é um período onde as pessoas começam a ver resultado no funcionamento do intestino, tá? Então, aquela pessoa que é travada a vida toda, com 6 dias ela começa a falar, nossa, o meu cocô passou do tipo 1, que é a bolinha separada, pro tipo 2. Nossa, o meu cocô era do tipo 2, que era bolinha juntinho, e passou pro tipo 3, que é um formatinho mais inteiro. Nossa, o meu intestino, ele tava, antes de eu começar a fazer, ele tava ficando 10 dias sem funcionar, agora 3 dias, 4 dias aplicando as estratégias, eu já consegui ir ao banheiro, mesmo que foi pouco, mesmo que foi de bolinha. Tá? Então, 3 dias. Mais 3 dias, gente, eu tenho renovação de microbiota novamente, tá? E aí, naturalmente, eu vou ter também um funcionamento intestinal, tá? E aí, normalmente, nessa terceira fase, ali nesse terceiro ciclo de renovação de microbiota intestinal, eu já vou começar a ter uma frequência de funcionamento intestinal mais adequada. Eu vou começar a ter um intestino que está funcionando ali de uma forma mais regular, de uma forma mais constante, né? Então, muitas vezes a pessoa passava ali 4, 5 dias sem ir ao banheiro, ela começa a ir a cada 3 dias, ou ela começa a ir a cada 2 dias, ou dia sim, dia não, até que ela alcance, talvez, um funcionamento ali diário, tá? Então, o que acontece? Quando a gente para pensar nisso, que a cada 3 dias a nossa microbiota se renova, a gente entende, gente, que o resultado do funcionamento intestinal, ele é muito rápido.
tá? Então, assim, quando a gente faz as coisas da forma correta, segue um protocolo, muda o estilo de vida, ele é rápido. O que a gente precisa entender é que muitas vezes a gente é muito ansiosa nesse processo. Então, as minhas alunas, elas entram no método muito ansiosas. Elas entram no método querendo que o intestino funcione para ontem. Aquele intestino que foi travado a vida toda. E algumas pessoas, elas conseguem ter o funcionamento intestinal com 1 ou 2 dias de método. Outras pessoas demoram 10 dias, 11 dias, 12 dias, 15 dias, né? 21 dias, que é o que a gente propõe no método, ou até um pouco mais, tá? Por quê? Porque depende de cada organismo, depende do quanto você inflamou o seu organismo ao longo da vida, o quanto de laxante você usou, se você já fez alguma cirurgia, se você já teve alguma gestação, se você está no climatério ou não, tá? Tudo, gente, vai depender e tudo vai influenciar para o resultado vir mais ou menos rápido, tá? Todas as coisas, tudo que você faz na sua vida, todo o seu estilo de vida, sua mente, tudo que você tem aqui enquanto ser humano, corpo, mente, espírito, vai influenciar para que o seu intestino funcione. Por isso que tem algumas pessoas que têm um resultado mais rápido e outras pessoas que demoram um pouco mais. Agora, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você que é constipada a vida toda e aplica uma estratégia por 1 mês, tá? E o seu intestino começa a funcionar todos os dias. Você acha que 1 mês é muito tempo dentro de uma vida inteira constipada? Eu não acho, tá? Até que seja, gente, 3 meses. Mesmo que seja 3 meses. Se eu gastar 3 meses para resolver um problema que eu tive a vida inteira, foi muito rápido, tá? Então, vamos supor, eu tenho as minhas alunas aí, várias delas falam assim, eu tenho 37 anos fazendo cocô de bolinha. E aí vamos supor que ela demore 3 meses para melhorar esse cocô de bolinha. É muito rápido, gente. Em 37 anos, ela não conseguiu o que ela conseguiu em 3 meses, tá? E olha que 3 meses são pouquíssimas alunas que demoram tanto tempo, tá? Mas eu tenho alunas com casos de constipação muito grave que elas acabam demorando um pouco mais, tá? Mas ainda que seja 6 meses, gente. 6 meses, o que são 6 meses dentro de uma vida? Metade de um ano. Quando você passou 40 anos travada, 40 anos constipada. É muito pouco. Então, quando eu falo que o resultado do funcionamento intestinal ele é muito rápido porque algumas pessoas conseguem um funcionamento no primeiro dia de método, no terceiro, no quarto, no quinto, em média. Por que eu proponho 21 dias? Porque 21 dias é a média que a maioria das pessoas consegue ir ao banheiro. Então, cerca de 80% das minhas alunas, elas resolvem o problema delas de funcionamento intestinal, de cocô de bolinha, em 21 dias. E 20%, 30 dias. 20%, 30 dias, não. 15%, 30 dias. 5%, 2 a 3 meses, tá? Existe essa pessoa que demora um pouco mais, né? Por quê? Porque existe o estilo de vida dela, o quanto ela aplica dieta, uso de hormônio ou não, as cirurgias prévias, o grau de inflamação do intestino dela, existe tudo que ela fez ao longo da vida dela para que o intestino dela funcione, tá? E existe uma coisa que o que eu acho que é principal quando a gente fala em funcionamento intestinal, que é a mente, tá? Então, quanto mais ansiosa você for para ver o resultado, quanto mais você ficar focada no resultado, ao invés de focar no seu intestino, no que você tem que fazer, quanto mais você ficar ali hiper focada no funcionamento intestinal, no que o seu intestino está respondendo ou não, mais difícil vai ser, mais demorado vai ser para o seu intestino funcionar. Por quê? Porque o nosso intestino se comunica com o nosso cérebro através do nervo vago. E o nervo vago, ele é então essa ligação do cérebro com o intestino. E quando eu tenho uma alteração do nervo vago, eu tenho ansiedade, eu tenho um processo depressivo, eu tenho alguma alteração emocional, isso vai comunicar com o meu intestino. Então, isso aqui vai falar assim pro meu intestino: olha, aqui tá ansioso, aqui ela tá ansiosa, ela tá gerando ali um processo de ansiedade. Então, cuidado, trava aí um pouquinho, segura aí um pouquinho, não solta o que você tem para soltar, porque aí eu acho que ela não está preparada aí para esse funcionamento intestinal. Então, quanto mais ansiosa, quanto mais você focar no intestino, ao invés de focar no que você tem que fazer, mais difícil vai ser para o seu intestino funcionar, tá? E, gente, outra coisa que eu considero essencial quando a gente pensa em resultado é confiar. Então, muitas pessoas, elas começam a fazer um tratamento e elas não confiam que aquilo ali vai dar certo, né? E a gente precisa entender que a nossa mente, né? A gente tem aí a famosa lei da atração. A nossa mente, ela
ela cria a nossa realidade. Então, quando você inicia um processo de tratamento, eu sempre digo, se visualize indo ao banheiro todos os dias. Confia no seu intestino. O seu intestino, ele nasceu para funcionar. E ele não está funcionando por algum motivo. Provavelmente porque você está dando o substrato errado para que ele funcione. Mas a partir do momento que você começou um tratamento, você precisa acreditar que ele vai dar certo. Você precisa confiar que o seu corpo é inteligente e o seu intestino vai responder ao estímulo que você está dando para ele. Só que grande parte das pessoas, elas entram com um processo de ansiedade muito ativo, com uma desconfiança, eu já tentei de tudo, isso aqui é minha última opção, também acho que não vai funcionar. Elas entram já pensando que não vai dar certo. Entende, gente? Então, se você já entrar fazendo qualquer coisa achando que não vai dar certo, realmente não vai. Isso é igual casamento. Ninguém casa esperando que vai separar. Pode acontecer que a pessoa tenha que separar, mas ninguém casa pensando assim, eu vou casar e eu vou separar. Não, você casa para passar o resto da vida com a pessoa porque você confia naquela pessoa, porque você entende que aquela pessoa vai ser legal para sua vida. A mesma coisa é num tratamento, seja ele intestinal, seja ele de emagrecimento, seja o tratamento de uma doença. A gente tem que confiar que aquilo ali vai dar certo, que o nosso corpo ele tem capacidade de responder ao estímulo, que ele tem capacidade de funcionar sozinho sem que você precise utilizar medicação, tá? Então, é muito importante que a gente trabalhe essa questão emocional quando a gente fala de intestino, porque se eu tenho alteração da comunicação cérebro-intestino, eu vou ter alteração do meu funcionamento intestinal. Tá? E aí vai ser muito ruim, vai ser muito difícil que seu intestino funcione enquanto você não trabalha a sua ansiedade, né? Então é muito importante que a gente trabalhe esse processo emocional, trabalhe a ansiedade, trabalhe a confiança, tanto no protocolo, tanto no método, quanto a confiança no seu corpo, no seu organismo, né? Então é muito importante que a gente faça esse trabalho para que esse intestino funcione, né? Para que você mostre para ele que quem manda é você e que ele vai funcionar a partir do momento que você estiver fazendo o que você precisa fazer, tá bom? Bom, e aí, gente, quando a gente pensa em tudo isso, que você tá fazendo a coisa certa, que você tá com a estratégia certa, com ajuste de estilo de vida e todas as outras coisas que a gente precisa fazer para o intestino funcionar, ele vai começar a responder. Para algumas pessoas com 1 dia, com 2, com 3, para outras pessoas com 7, para outras pessoas com 10, com 15, com 21, com 30, com 60, com 90, ainda que sejam 90 dias, que foi o máximo que eu levei de tratamento com algumas alunas que são muito constipadas. É muito pouco perto da quantidade de tempo que você passou travada, que você passou dependente de laxante. Só que quando vocês iniciam muitas vezes um tratamento, você fala assim, eu já tô fazendo tudo certo, eu não sei mais o que eu faço. E a resposta é simples, continua fazendo, que vai dar certo, né? É igual quando a gente está juntando dinheiro para comprar um carro, alguma coisa. Você tem que continuar juntando, independente se aquele mês você deu uma escorregadinha e não conseguiu juntar a quantidade que você gostaria de juntar, tá? Mas a ideia, gente, é continuar juntando. A ideia é continuar fazendo aquilo que a gente sabe que vai auxiliar no funcionamento intestinal. Tá? Então, continue fazendo, continue aplicando estratégias, seguindo um protocolo que o seu intestino vai começar a responder. E aí pode ser que você não vá ao banheiro todos os dias, mas você começa a ir dia sim, dia não, 2 dias sim, 1 dia não. Então, você vai melhorar a frequência de evacuação, você vai regularizar o funcionamento do seu intestino. Tá? Mesmo que ele não fique perfeito logo no começo, mesmo que ele não fique ali todo dia, mas, gente, o fato de você passar, de uma pessoa que passa de 5 vezes a cada 5 dias no banheiro e 3 e 2 a cada 2 dias, é muito, tá? Então, uma pessoa que vai 1 vez por semana, ela passar aí 3 vezes, para ela isso é um excelente resultado, tá? Porque tem pessoas que, de fato, elas vão passar pelo método, elas vão passar pelo protocolo e vão ter um funcionamento diário, que é a maioria das pessoas, né? Ou dia sim, dia não, que é o normal também. E tem pessoas que são muito constipadas, que o intestino é maior, que ela tem algum problema ali mecânico no intestino, que aí naturalmente ela não vai todos os dias, mas ela deixa de ir a cada 10 dias e começa a ir a cada 3 dias, a cada 2 dias, o que para ela é um excelente resultado, tá? E com o passar do tempo, então, quanto mais tempo você fica em uma dieta anti-inflamatória, que é uma dieta que você tem que seguir pro resto da sua vida, tá? Quanto mais tempo você fica nessa dieta, você fica fazendo as estratégias, você fica com o estilo de vida ajustado, adequado, mais o seu intestino vai responder, mais o seu intestino vai
vai dar boas respostas, vai ter um comportamento positivo. Por quê? Porque ele vai te auxiliar aí, você continuando a fazer o que você tem que fazer, o seu intestino vai respondendo cada vez melhor. E entender também, gente, que ele vai respondendo cada vez melhor, mas pode ser um dia que, porque você tá mais triste, porque você passou por alguma situação desafiadora na sua vida, depois de uma viagem, ou quando você comeu ali alguma coisa que inflamou, que prendeu o seu intestino, ele pare de funcionar ali por alguns dias e logo depois ele volta. Então, o nosso corpo, gente, ele não é tudo certinho, cravadinho. Não, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. Então, tudo, né, o que o nosso corpo apresenta, o que ele demonstra hoje, depende de uma série de fatores. O funcionamento intestinal não é diferente. Então, depende do seu emocional, da sua rotina, tanto rotina de horário quanto rotina de trabalho. Às vezes muda alguma coisa na rotina de trabalho e você acaba mudando o funcionamento do intestino por causa de algo que é simples, né? Pode ser que seu marido mude de trabalho e o intestino dele continue normal, o seu não. Assim que você muda, que você tem alguma mudança aí de rotina, você pode ter uma mudança no seu intestino, se ele for o seu órgão de choque, se ele for o seu órgão mais sensível, tá bom? Então, é isso, meus amores, era isso que eu queria falar com vocês na live de hoje, né? Então, sobre resultado, sobre tempo, o tempo que a gente demora para ver resultado. Então, é muito rápido. Eu vejo que o tratamento do intestino preso, do cocô de bolinha, é relativamente rápido quando a gente pensa no tempo que aquela pessoa ficou ali travada, tá bom? Bom, então é isso, era isso que eu queria falar com vocês na live de hoje. Essa live fica gravada, vocês podem assistir depois. Quem estiver assistindo aqui gravada, comenta pra mim, né, o que achou da live, se gostou, se fez sentido, tá? Qualquer dúvida é só me mandar direct ou deixar ali na minha caixinha de perguntas que eu sempre coloco, tá bom? Estou sempre à disposição. Desejo um final de semana abençoado e iluminado pra vocês. Que Deus esteja com vocês, protegendo, abençoando, cuidando. Que se for um final de semana de descanso, que você aproveite para se desligar. Se não for, se tiver com a sua família, aproveite a sua família. E se for trabalhar, bom trabalho, tá bom? Mas que tudo dê certo, que tudo flua da melhor forma possível, tá bom? Segunda-feira eu estou aqui às 7h30 da manhã para conversar com vocês. E a gente começa a nossa preparação para Black Friday, que eu vou abrir aí no dia 3/11, em uma oportunidade inédita e que eu não vou fazer de novo, tá? Então, na próxima semana eu vou falar cada dia sobre um produto, né? Sobre uma dos produtos que tem aí na Black Friday. Então, não percam, que vocês vão conseguir entender se essa Black Friday é ou não pra você, tá bom? E a Black Friday é pra quem já é minha aluna, que vai ter um descontão, e pra quem ainda não é minha aluna, beleza? Então é isso, meus amores, ó, um beijo, fiquem com Deus, que bom que vocês gostaram, tá? Até segunda-feira às 7h30 da manhã. Tchau, tchau.